Marissa Wayne limpou o óleo das mãos pela terceira vez naquela manhã. Seus dedos calejados movendo-se com eficiência treinada ao redor do motor da aeronave. Aos 38 anos, ela tinha as mãos firmes de quem passou anos trabalhando com maquinaria de precisão. Embora a maioria das pessoas em Pine Ridge não soubesse o quão preciso aquele trabalho já fora. O pequeno aeroporto civil da cidade montanhosa era silencioso na maioria das manhãs, com apenas um voo ocasional de avião particular ou de carga quebrando o silêncio. E Marissa preferia assim. Ela havia assumido o emprego de mecânica de aeroporto 3 anos antes, depois de perambular pelo Colorado em busca de um lugar que parecesse suficientemente distante de tudo o que deixara para trás. Os moradores a conheciam como a mulher que aparecia ao amanhecer, consertava o que precisasse ser consertado e ia para casa sem muita conversa. Bom dia, Marissa chamou para Jake Rodrigues, o gerente do aeroporto, quando ele passou pelo seu posto de trabalho. Conseguiu aquela Cessna pronta para o voo charter? O motor está funcionando mais suave do que há meses, ela respondeu, sem levantar os olhos da lista de verificação. Substituí as velas e limpei os injetores de combustível. Isso deve lhes dar facilmente mais 1000 horas. Jake fez uma pausa, observando seu trabalho. Havia algo na maneira como Marissa lidava com aeronaves que o impressionava. Uma confiança que parecia vir de algum lugar mais profundo do que apenas treinamento mecânico. Ela sabia exatamente qual ferramenta pegar sem olhar. Podia diagnosticar problemas de motor apenas pelo som, e tinha uma habilidade incomum de detectar possíveis falhas antes que se tornassem perigosas. Você já pensou em tirar sua licença de piloto? Perguntou Jake casualmente. Com seu conhecimento de sistemas de aeronaves, você provavelmente seria uma natural. As mãos de Marissa pararam por um instante antes de continuarem o trabalho. Voar não é para mim, disse ela baixinho. Eu me dou melhor com os 2 pés no chão. O que Jake não sabia, o que ninguém em Pine Ridge sabia, era que Marissa já fora a capitã Marissa Lane, piloto de UH-6, o Black Hawk, com mais de 2,000 horas de voo e 3 missões de combate. Ela deixara o exército em 2015 depois de perder toda a sua tripulação no que o relatório oficial chamou de falha mecânica, durante um exercício rotineiro de treinamento. A verdade era mais complicada, mas o resultado foi o mesmo. 4 bons soldados mortos e a piloto viva para carregar o peso disso. O som de rotores à distância fez com que ela erguesse os olhos instintivamente, seu olhar treinado acompanhando o padrão de aproximação do helicóptero. Era um transporte militar, provavelmente a caminho do centro de treinamento da Guarda Nacional a 20 milhas ao norte. A aeronave passou por cima, e Marissa sentiu a conhecida pressão no peito, aquela que vinha sempre que ela ouvia o distinto das pás do rotor cortando o ar da montanha. Deve ser bom voar por essas montanhas, comentou Jay, seguindo o olhar dela. Lá em cima as vistas são lindas. Montanhas são perigosas para aeronaves, disse Marissa voltando ao trabalho. Cisalhamento do vento, correntes descendentes, opções limitadas de pouso. A maioria dos pilotos não tem treinamento para isso. Sua voz carregava uma autoridade que fez Jake olhar para ela com mais atenção. Às vezes, quando ela falava sobre aviação, era como ouvir alguém com anos de experiência falando. Não apenas uma mecânica que aprendera por manuais, mas alguém que vivera aquilo. Mais tarde, naquela manhã, um grupo de guerreiros de fim de semana da unidade local da Reserva do Exército parou no aeroporto para reabastecer seu caminhão de transporte. Marissa estava trocando o pneu de um pequeno avião de carga quando ouviu a conversa deles. Aquela mecânica ali, disse um deles alto o suficiente para ela ouvir. Dizem que ela acha que sabe mais sobre aeronaves do que pilotos de verdade. Ouvi dizer que ela tem opinião sobre tudo, acrescentou outro com uma risada. Provavelmente assistiu filmes demais ou algo assim. O sargento-chefe Mike Torres, que liderava o grupo, lançou um olhar para Marissa. Algo em sua postura, na maneira como ela se movia ao redor da aeronave com tanta familiaridade,
o intrigava. Ele já estava tempo suficiente no exército para reconhecer quando alguém se portava como quem já tinha usado um uniforme. Você sabe alguma coisa sobre o histórico dela? Torres perguntou baixinho a Jake. Não muito, admitiu Jake. Ela apareceu há 3 anos com referências perfeitas e habilidades que honestamente fazem o resto de nós parecer amador. Nunca fala onde aprendeu a trabalhar com aeronaves, porém. Só diz que foi pegando com o tempo. Marissa terminou de trocar o pneu e começou a limpar suas ferramentas, organizando metodicamente tudo em seu devido lugar. Os soldados da reserva ainda estavam falando, suas vozes atravessando o pátio. Meu primo é mecânico na base aérea de Peterson, dizia um deles, e fala que civis que acham que entendem de aeronaves militares geralmente só dão dor de cabeça. Eles leem alguns manuais técnicos e acham que são especialistas. O comentário doeu mais do que Marissa queria admitir. Ela havia passado anos aprendendo a ignorar as suposições que as pessoas faziam sobre ela, mas ouvi-las de soldados, pessoas que deveriam entender o valor da experiência, trouxe de volta memórias que ela tentava enterrar. Enquanto passava pelo grupo a caminho do hangar, ouviu Torres dizer algo que a fez parar imediatamente. Peguem leve com a mecânica, pessoal. Algo me diz que há mais na história dela do que sabemos. Seus olhos se encontraram brevemente, e Marissa viu um lampejo de reconhecimento ali. Não de quem ela era, mas do que poderia ter sido. Torres tinha o olhar de alguém que servira tempo suficiente para identificar um veterano, mesmo um que tentava se misturar à vida civil. Problema com o caminhão? Ela perguntou com calma. Não, senhora, respondeu Torres. Só conversando. Você parece conhecer bem as aeronaves. É o meu trabalho, disse Marissa simplesmente. Onde você aprendeu a trabalhar em helicópteros? Perguntou um dos soldados mais jovens. Notei que você observava aquele Black Hawk mais cedo, como se soubesse exatamente o que estava vendo. Por um momento, Marissa considerou dizer a verdade. Ela podia ver a curiosidade em seus rostos, o respeito profissional que surgia quando os soldados reconheciam competência. Mas o peso de seu passado, a responsabilidade que carregava há 3 anos, a manteve em silêncio. A gente aprende as coisas, respondeu, quando se presta atenção. Quando a unidade da reserva foi embora, Marissa voltou ao trabalho, mas as palavras de Torres ecoaram em sua mente. Há mais na história dela do que sabemos. Ele estava certo, é claro. Havia muito mais. A questão era se Pine Ridge estava pronta para descobrir quanto a sua mecânica silenciosa do aeroporto vinha escondendo. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento acima da oficina, Marissa pegou um manual de voo gasto e espalhou diagramas de manutenção de aeronaves sobre a mesa da cozinha. Ela ainda os estudava todas as noites, ainda mantinha o conhecimento afiado, ainda preservava a certificação que nunca deixara expirar, porque, no fundo, sabia que um dia alguém poderia precisar de um piloto capaz de voar quando mais ninguém pudesse. Só esperava que, quando esse dia chegasse, estivesse pronta para se lembrar de quem costumava ser. Os problemas começaram 3 semanas depois, quando o coronel Bradley Harrison chegou a Pine Ridge para supervisionar o novo programa conjunto de treinamento civil e militar. Harrison era um militar de carreira, o tipo de oficial que acreditava em hierarquias rígidas e tinha pouca paciência com civis que achavam que entendiam de operações militares. Jake convocou uma reunião para discutir o novo arranjo, explicando que a Guarda Nacional usaria o aeroporto civil para exercícios de treinamento rotativos. Harrison sentou-se à cabeceira da mesa de conferências, seu uniforme impecável e sua expressão cética enquanto revisava os registros de manutenção das instalações. Esses registros de manutenção mostram uma atenção impressionante aos detalhes, disse Harrison, embora seu tom sugerisse que encontrara algo a criticar. Quem é responsável pela manutenção das aeronaves? Essa seria Marissa Lane, respondeu Jake orgulhosamente. Ela é nossa mecânica-chefe, a melhor com quem já trabalhei. Os olhos de Harrison encontraram Marissa no fundo da sala.
Ela ainda estava com o macacão de trabalho, tendo sido chamada diretamente do hangar, e as manchas de óleo em sua roupa contrastavam fortemente com a atmosfera formal da reunião. Senhorita Lane, disse Harrison, sua voz carregando a autoridade de alguém acostumado à obediência imediata. Revisei seu arquivo pessoal. Nenhum treinamento militar formal, nenhuma certificação avançada de instituições reconhecidas, apenas experiência geral, de acordo com sua aplicação. Está correto, senhor, respondeu Marissa com firmeza. Bem, isso vai ser um problema. Harrison fechou a pasta com um estalo seco. Aeronaves militares exigem pessoal de manutenção com autorizações de segurança específicas e certificações de nível militar. Não posso permitir civis não qualificados trabalhando em propriedade do governo. Jake se mexeu desconfortável. Coronel, o trabalho da Marissa tem sido exemplar. Ela manteve um registro de segurança perfeito e tenho certeza de que é adequada para aeronaves civis. Harrison interrompeu. Mas isto é diferente. Estamos falando de ativos militares de milhões de dólares. A responsabilidade sozinha já é enorme. Ele balançou a cabeça. Vou precisar trazer contratados militares certificados para qualquer trabalho de manutenção. Marissa sentiu a velha queimação da injustiça em seu peito. Ela havia mantido aeronaves militares por mais de uma década, mantido Black Hawks voando em condições de combate, onde um único erro poderia custar vidas, mas sem a papelada para provar. Sua experiência não significava nada para alguém como Harrison. Permissão para falar, senhor? Ela perguntou baixinho. Harrison pareceu surpreso por ela ter pedido a palavra. Prossiga. Entendo suas preocupações sobre qualificações, mas eu já trabalhei nos mesmos sistemas de aeronaves que vocês estarão usando. Se quiser revisar meu conhecimento técnico... A voz de Harrison tinha um tom condescendente que fez várias pessoas na sala se encolherem. Aprecio seu entusiasmo, mas a aviação militar é um mundo completamente diferente da manutenção civil. As tolerâncias são mais rígidas, os procedimentos mais complexos, as consequências infinitamente maiores. Sem ofensa, mas trocar o óleo de um Cessna não qualifica você para fazer manutenção em um Black Hawk. O comentário atingiu como um golpe físico. Marissa manteve a expressão neutra, mas por dentro se lembrava das centenas de inspeções pré-voo que realizara, das incontáveis horas resolvendo falhas em sistemas hidráulicos e conjuntos de rotores sob fogo inimigo. Já havia pousado um Black Hawk danificado, com o rotor de cauda trincado em meio a uma tempestade de areia, e passara 6 horas consertando-o apenas com ferramentas básicas e determinação. Entendo, disse simplesmente. Mas Harrison não havia terminado. Além disso, precisarei estabelecer limites claros quanto ao acesso de civis às operações militares. Isso significa nenhum pessoal não autorizado nas proximidades de aeronaves militares, nenhum conselho técnico não solicitado e absolutamente nenhuma interferência em nossos procedimentos. Jake se remexeu desconfortável. Coronel, este ainda é um aeroporto civil. A senhorita Lane precisa acessar todas as áreas para desempenhar suas funções. Então teremos que coordenar cronogramas para garantir separação, respondeu Harrison secamente. As operações militares têm prioridade. Se sua mecânica precisar trabalhar em uma área que estivermos usando, ela terá que esperar. A reunião continuou por mais 1 hora, com Harrison estabelecendo regras cada vez mais restritivas que tornariam o trabalho de Marissa quase impossível. Ela não poderia inspecionar aeronaves durante períodos de treinamento militar. Não poderia acessar hangares quando houvesse pessoal militar presente e não poderia oferecer opiniões técnicas a menos que fosse especificamente solicitada, algo que Harrison deixou claro que nunca aconteceria. Após a reunião, Marissa voltou para o hangar sentindo-se rebaixada em seu próprio local de trabalho. Torres, que estivera presente como ligação da Guarda Nacional, aproximou-se dela. Isso foi pesado, disse em voz baixa. Harrison tem fama de ser... difícil. Está tudo bem,
respondeu Marissa, embora sua voz estivesse tensa. Vou me ajustar. Não sei, não, disse Torres com cautela. A forma como você falou sobre sistemas de aeronaves lá dentro soava como se tivesse experiência real, mais do que apenas manutenção geral. Marissa parou de andar e o encarou diretamente. Isso importa? De acordo com o coronel, eu sou apenas uma civil que troca óleo. Às vezes, as melhores pessoas são aquelas que não anunciam suas qualificações, disse Torres. Aprendi a prestar atenção no que as pessoas podem fazer, não no que seus papéis dizem que podem fazer. Naquela noite, Marissa sentou-se em seu apartamento encarando seus antigos documentos militares, ainda lacrados no envelope original. Seus papéis de dispensa, condecorações, registros de voo, todas as provas de que precisaria para mostrar a Harrison exatamente o quão qualificada era. Mas abrir aquele envelope significava abrir tudo o mais: os relatórios de investigação, as notificações de óbito, a lembrança do motivo pelo qual abandonara a aviação em primeiro lugar. Ela havia construído uma vida tranquila em Pine Ridge. Encontrara paz no simples trabalho de manter aeronaves sem o peso das decisões de comando. O desprezo de Harrison doía, mas era mais seguro do que a alternativa. Melhor ser subestimada do que arriscar tudo o que havia trabalhado para deixar para trás. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho, encontrou um memorando afixado na porta do hangar. Novos protocolos de segurança para pessoal civil. A lista de restrições era ainda maior do que as que Harrison havia detalhado na reunião. Ela estava, na prática, sendo empurrada para fora de metade do seu próprio local de trabalho. Jake a encontrou lendo o memorando, o rosto vermelho de raiva. Isso é ridículo. Vou ligar para a autoridade do aeroporto. Não faça isso, disse Marissa em voz baixa. Não vale a briga. Mas você é a melhor mecânica que já tivemos. Eles não podem simplesmente... Eles podem, interrompeu Marissa. E estão fazendo. Vou dar um jeito. Mas, enquanto observava a equipe de Harrison instalar seus equipamentos no hangar que ela havia mantido por 3 anos, Marissa sentiu algo que não experimentava desde que deixara o exército. O desejo de provar a si mesma. Harrison a havia desmerecido com base em suposições e papelada. Mas cada instinto lhe dizia que, eventualmente, a arrogância dele criaria uma situação em que as qualificações importariam menos do que a capacidade. Quando esse momento chegasse, ela estaria pronta. 2 semanas após o início do programa de treinamento conjunto, as restrições de Harrison haviam transformado a rotina de trabalho de Marissa em um labirinto de frustração. Ela chegava ao amanhecer e já encontrava militares ocupando o hangar, obrigando-a a esperar horas antes de poder acessar seu próprio equipamento. Quando finalmente começava a trabalhar, era interrompida por soldados instruídos a monitorar atividades civis perto dos ativos militares. O ponto de ruptura veio em uma manhã de terça-feira, quando Marissa realizava manutenção de rotina em um avião bimotor de uma empresa de táxi aéreo. Ela descobriu uma fissura no cubo da hélice, uma falha potencialmente catastrófica que exigia atenção imediata. Enquanto documentava o problema e solicitava peças de reposição, um jovem tenente se aproximou. Senhora, preciso que se afaste da aeronave, disse o tenente Kevin Walsh, consultando sua prancheta. O coronel Harrison ordena a suspensão de toda a manutenção civil durante nosso exercício de treinamento. Marissa ergueu os olhos do relatório de inspeção. Este avião tem um problema de segurança que precisa ser resolvido imediatamente. A empresa de táxi aéreo tem passageiros programados em 3 horas. Entendo, mas minhas ordens são claras. Nenhuma atividade de manutenção civil durante operações militares. Tenente, disse Marissa pacientemente. Isto não é sobre cronogramas. Esta aeronave não está segura para voar. Se esses passageiros decolarem com este cubo de hélice, eles podem perder todo o conjunto em altitude. Walsh pareceu desconfortável, mas manteve sua posição. Sinto muito, senhora. Ordens do coronel. Vai ter que esperar até o término do exercício. E quanto tempo será isso?
Podem ser várias horas, talvez o dia inteiro. Marissa sentiu sua compostura profissional se romper. Então está me dizendo para deixar pessoas morrerem por causa de um cronograma de treinamento? Senhora, tenho certeza de que não é tão sério. É sim, tão sério. A dureza em sua voz fez vários soldados próximos se virarem para olhar. Já vi o que acontece quando componentes de aeronaves falham. Não é teórico. São pessoas despencando do céu. O rádio de Walsh chiou e a voz de Harrison soou com clareza. Tenente, qual é a situação aí? A mecânica civil está discutindo sobre prioridades de manutenção, senhor, respondeu Walsh. Diga a ela para deixar a área imediatamente. Se tiver preocupações, pode registrá-las pelos canais adequados depois que nosso treinamento terminar. Marissa fitou o rádio em descrença. Pelos canais adequados, enquanto passageiros civis arriscavam suas vidas em uma aeronave danificada. A desconexão entre protocolo militar e segurança civil era exatamente o tipo de pensamento institucional que a afastara do serviço militar em primeiro lugar. Você ouviu-o, coronel? Disse Walsh constrangido. Preciso que se afaste. Tudo bem, disse Marissa, sua voz mortalmente calma. Mas quando essa hélice se soltar, lembre-se desta conversa. Ela se afastou, mas não antes de fazer uma ligação para a empresa de táxi aéreo. Aqui é Marissa, do aeroporto de Pine Ridge. Preciso que mantenham seu bimotor em solo até novo aviso. Descobri um problema crítico de segurança que precisa de atenção imediata. 20 minutos depois, Harrison entrou furioso no hangar, onde Marissa organizava suas ferramentas. O que você acabou de fazer? Ele exigiu. Protegi 3 passageiros de voar em uma aeronave insegura, respondeu Marissa sem levantar os olhos. Você interferiu em operações civis com base em uma inspeção não autorizada de uma aeronave, da qual recebeu ordem para se afastar. Eu a inspecionei antes de seu tenente me mandar parar. O problema de segurança já estava documentado. O rosto de Harrison estava vermelho de raiva. Senhorita Lane, você está deliberadamente minando operações militares. Tenho sido mais do que paciente com sua atitude, mas isso acaba agora. Minha atitude? Marissa finalmente levantou os olhos, e algo em seu olhar fez Harrison recuar um passo. Minha atitude é que manutenção de aeronaves não é um jogo. Quando digo que uma aeronave não está segura, é porque vidas estão em risco. Não me dê lições sobre vidas em risco, retrucou Harrison. Você é uma mecânica civil com delírios de competência. Tenho 20 anos na aviação militar e não preciso de uma graxeira me dizendo sobre segurança de aeronaves. O insulto pairou no ar como uma presença física. Vários soldados se reuniram nas bordas do hangar, atraídos pelas vozes elevadas. Marissa viu Torres entre eles, sua expressão preocupada. Coronel? Disse Torres em voz baixa. Fique fora disso, sargento, latiu Harrison. Então, voltando-se para Marissa. Quero que você entenda algo com muita clareza. Você trabalha para este aeroporto, não para o exército. Suas opiniões sobre aeronaves militares não são desejadas nem necessárias. Se continuar a interferir em nossas operações, vou bani-la desta instalação por completo. Com que justificativa? Perguntou Marissa. Questões de segurança. Acesso não autorizado a áreas sensíveis. Interferência em operações militares. Escolha 1. O sorriso de Harrison foi frio. Tenho autoridade para declarar ao pessoal civil um risco de segurança se demonstrarem um padrão de comportamento disruptivo. A ameaça era clara: conformar-se ou perder completamente o emprego. Marissa já tinha visto esse tipo de jogo de poder antes, oficiais superiores que usavam sua autoridade para esmagar qualquer um que questionasse suas decisões. Foi parte do motivo pelo qual deixara o exército. A cultura tóxica que valorizava a patente acima da competência. Estamos entendidos, senhorita. Lane? Cristalino, coronel, respondeu Marissa. Mas quando Harrison se afastou, Torres ficou para trás. Você está bem? Perguntou em voz baixa.
Estou. Aquela rachadura que encontrou no cubo da hélice, disse Torres. Você realmente acha que era perigosa? Eu sei que era perigosa. Aquele cubo estava a 3 ciclos de estresse da falha completa. Torres assentiu lentamente. Você fala como alguém que já viu análises de falhas antes. Já vi acidentes de aeronaves suficientes para reconhecer os sinais de alerta. Onde? Marissa o encarou por um longo momento. Torres tinha olhos bondosos e o rosto marcado de quem já servira em lugares difíceis. Ele não perguntava como um soldado curioso em busca de informação, mas como alguém que genuinamente queria entender situações em que erros custam vidas. No campo, disse finalmente. Naquela tarde, Jake chamou Marissa ao seu escritório. Seu rosto estava sombrio enquanto a convidava a sentar. Recebi uma ligação do Coronel Harrison. Ele disse que apresentou uma queixa formal sobre sua conduta. Afirma que você está sendo insubordinada e interferindo em operações militares. Ele mencionou a aeronave insegura que eu impedi de voar? Ele diz que você está exagerando preocupações de segurança para justificar a desobediência. Jake esfregou as têmporas. Marissa, confio completamente no seu julgamento. Você nunca errou em uma questão de segurança. Mas Harrison tem influência com a autoridade do aeroporto. Se ele levar essa queixa adiante, posso perder meu emprego. Entendido, concluiu Marissa. Vou lutar por você o máximo que puder. Mas preciso que tenha cuidado. Harrison está procurando motivos para se livrar de você. Naquela noite, Marissa sentou-se em seu apartamento, encarando o envelope que continha seus registros militares. As perguntas de Torres haviam despertado algo nela. Um reconhecimento de que talvez esconder seu passado não estivesse protegendo ninguém. Harrison estava usando a falta de credenciais visíveis para minar sua credibilidade, colocando em risco tanto civis quanto militares. Ela pensou nos passageiros do táxi aéreo que estavam seguros porque se recusara-se a obedecer ordens. Pensou nos jovens soldados que estariam voando em uma aeronave que Harrison considerava além da sua competência. Mas, acima de tudo, pensou na tripulação que perdera em 2015. Boas pessoas que morreram porque alguém em posição de autoridade tomou uma decisão baseada no ego em vez de em evidências. Talvez fosse hora de parar de se esconder. Mas antes precisava ter certeza de que a arrogância de Harrison criaria a oportunidade necessária. Homens como ele sempre acabavam ultrapassando limites, e quando isso acontecia, geralmente punham em risco exatamente aqueles que deveriam proteger. Marissa havia aprendido paciência no exército. Podia esperar pelo momento certo para revelar quem realmente era. E quando esse momento chegasse, garantiria que todos entendessem exatamente o que Pine Ridge escondia em sua silenciosa mecânica de aeroporto. A crise chegou em uma manhã cinzenta de quinta-feira, quando o clima da montanha se tornou violento sem aviso. Um sistema de tempestade massivo havia se formado durante a noite, trazendo ventos de 100 km/h e reduzindo a visibilidade para menos de 400 metros. O Serviço Nacional de Meteorologia havia emitido alertas para toda a região, mas Harrison se recusara a cancelar o exercício de treinamento do dia. Operações militares não param por causa do clima, anunciara no briefing da manhã. Nossos pilotos precisam estar preparados para condições adversas. Marissa trabalhava na substituição de uma bomba de combustível quando ouviu o Black Hawk lutando contra o vento lá fora. Pelas janelas do hangar, via a aeronave tentando manter o voo pairado estável, o nariz subindo e descendo à medida que rajadas laterais atingiam o sistema de rotores. O piloto claramente enfrentava dificuldades, mas Harrison estava de pé ao lado da área de pouso com seu rádio, transmitindo instruções. "Está indo bem, Capitão Williams." A voz de Harrison crepitou no rádio. "Tente outra aproximação pelo sul. Use o vento a seu favor." Marissa franziu a testa. De sua posição, conseguia ver que a aproximação pelo sul colocaria a aeronave diretamente em uma zona de cisalhamento de vento criada pela linha do telhado do hangar.
Qualquer piloto com experiência em voo em montanha saberia evitar aquele vetor de aproximação. Mas Williams claramente não conhecia o terreno. Ela caminhou até a borda do hangar e chamou a atenção de Torres. "Sargento!" gritou. "Esse ângulo de aproximação é perigoso." Os padrões de vento ao redor desses prédios criam fortes correntes descendentes. Torres pareceu incerto. "Provavelmente devo avisar o coronel." Black Hawk 206. "Você está autorizado para atear aproximação." A voz de Harrison cortou pelo rádio antes que Torres pudesse se mover. Marissa observava, cada vez mais alarmada, enquanto o helicóptero começava sua descida em direção à pista de pouso. A aeronave lutava contra ventos cruzados que a empurravam na direção da parede do hangar, e ela podia ver o piloto corrigindo em excesso, tentando compensar forças que não conseguia prever. "Ele vai entrar em cisalhamento de vento em cerca de 10 segundos, disse ela a Torres, a voz tensa de urgência. "Coronel", chamou Torres. "A mecânica precisa cuidar da própria vida", retrucou Harrison, sem tirar os olhos da aeronave. Como se fosse um sinal. O Black Hawk atingiu a corrente descendente exatamente onde Marissa havia previsto. A aeronave caiu 5 metros em menos de 2 segundos, a cauda balançando perigosamente perto do solo. O capitão Williams lutou para recuperar o controle, puxando o coletivo e adicionando potência. Mas a perda súbita de altitude o colocara em uma posição impossível. "Suba! Suba!" gritou Harrison pelo rádio, mas já era tarde demais. O rotor de cauda do helicóptero atingiu uma luz da pista, soltando faíscas. Williams conseguiu manter a aeronave na vertical, mas o dano estava feito. O rotor de cauda fora destruído e o Black Hawk estava efetivamente incapaz de voar. Ele o colocou no chão com força sobre o asfalto, o trem de pouso absorvendo o impacto com um estalo doentio. Equipes de emergência correram até a aeronave, enquanto Williams desligava os motores. Havia fumaça visível no conjunto do rotor de cauda e fluido hidráulico vazava sobre a pista. A tripulação saiu abalada, mas sem ferimentos, embora fosse claro que a aeronave precisaria de grandes reparos. Harrison já estava em seu rádio chamando uma equipe de avaliação de danos e uma aeronave de apoio. Seu rosto estava vermelho de raiva e constrangimento ao perceber que seu exercício de treinamento acabara de custar centenas de milhares de dólares em reparos ao exército. Como isso aconteceu? Exigiu de qualquer um ao alcance da voz. O capitão Williams, ainda pálido após o quase desastre, balançou a cabeça. "Os padrões de vento estavam completamente diferentes do que eu esperava, senhor. Uma corrente descendente que parecia uma queda de penhasco. Por que ninguém me avisou sobre as condições de vento locais?" "Senhor, eu mencionei os padrões de vento", disse Torres com cuidado. "A mecânica civil tentou nos alertar sobre o ângulo de aproximação." Os olhos de Harrison encontraram Marissa, que estava parada perto da entrada do hangar. Sua expressão era uma mistura de fúria e humilhação. "Você?", disse ele, avançando em sua direção. "Você sabia que isso aconteceria." "Eu tentei avisá-lo", respondeu Marissa com calma. "Voar em montanhas exige compreender os padrões climáticos locais. Essa aproximação colocou a aeronave diretamente em cisalhamento de vento." "E você não achou que deveria mencionar isso antes?" "Eu tentei mencionar. Você me disse para cuidar da minha própria vida." O maxilar de Harrison se contraiu em silêncio por um momento. Ao redor, soldados e funcionários do aeroporto observavam o confronto com desconforto evidente. O Black Hawk, danificado, estava na pista como prova física de seu mau julgamento. "Isto é culpa sua", disse Harrison finalmente. "Você tinha informações críticas de segurança e falhou em fornecê-las pelos canais apropriados." "Eu forneci pelo canal mais direto disponível", rebateu Marissa. "Eu disse ao seu sargento que tentou avisá-lo, mas você escolheu não ouvir." "Você deveria ter registrado um relatório formal de aviso meteorológico." "Quando você me proibiu de acessar os canais de comunicação militar?"
Você restringiu meu acesso às aeronaves. Você deixou claro que minhas opiniões não eram bem-vindas. A voz de Marissa aumentava de tom. 3 anos de frustração reprimida finalmente vindo à tona. Você não pode ter as duas coisas, Carl. Ou eu sou qualificada para avaliar condições de voo, ou não sou. Mas você não pode me culpar por seguir as restrições que você mesmo impôs. A multidão ao redor havia aumentado. Jake estava lá, junto com a maior parte da equipe do aeroporto e vários soldados da unidade de treinamento. Até o capitão Williams se juntara, ainda com seu capacete de voo e visivelmente abalado com o quase desastre. Senhora, disse Williams em voz baixa, você realmente previu aquele cisalhamento de vento? Sim, respondeu Marissa sem desviar o olhar de Harrison. Como? Tenho voado Black Hawks há 8 anos e nunca encontrei nada parecido com o que acabou de acontecer. Porque você nunca voou em montanhas como estas, disse Marissa. O terreno cria padrões de vento específicos que não são abordados no treinamento padrão de voo. Qualquer um que já passou tempo voando em regiões montanhosas saberia evitar aquele vetor de aproximação. E você tem essa experiência? Perguntou Williams. Marissa hesitou. Esse era o momento que ela temia e ao mesmo tempo esperava há 3 anos. Podia continuar escondida atrás de sua identidade civil ou finalmente revelar a verdade sobre seu passado. A decisão foi tomada por ela nas próximas palavras de Harrison. Ela é uma mecânica, disse ele com desdém. Nunca pilotou nada mais complexo do que um avião de papel. Isso é apenas palpite de civil, baseado em observações do solo. O insulto foi demais. Marissa havia visto a arrogância de Harrison quase matar um piloto e destruir uma aeronave de milhões de dólares. Tentara evitar e fora ignorada. Agora ele tentava culpá-la por seus próprios erros, enquanto descartava sua experiência como irrelevante. Você tem razão, Carl, disse ela calmamente. Sou apenas uma mecânica. Nunca comandei uma unidade de voo nem supervisei operações de treinamento. Nunca fui responsável por políticas de aviação militar ou programas de certificação de pilotos. Harrison a olhou, confuso com o que parecia uma capitulação. Mas fiz uma coisa que você não fez, continuou Marissa, sua voz ficando mais firme. Já pilotei um Black Hawk em combate. Múltiplas missões, mais de 2.000 horas de voo, incluindo operações em montanhas no Afeganistão, onde padrões de vento como este matam pilotos que não sabem o que estão enfrentando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Harrison passou por várias cores, enquanto as implicações da declaração dela se fixavam. Ao redor, soldados e civis olhavam para a mulher que haviam conhecido apenas como a mecânica quieta do aeroporto. Isso é impossível, disse Harrison com a voz fraca. Seu arquivo pessoal não mostra serviço militar. Meu arquivo mostra o que eu quis que mostrasse, respondeu Marissa. Vim para cá para escapar da aviação militar, não para exibir minhas qualificações. Mas nunca deixei de ser piloto, coronel. Só deixei de usar o uniforme. Torres deu um passo à frente, o rosto uma mistura de espanto e respeito. Senhora, qual era sua patente? Capitã, disse Marissa simplesmente. 160 do Regimento de Aviação de Operações Especiais. Deixei o serviço em 2015 depois de perder minha tripulação em um acidente de treinamento. As palavras atingiram a plateia como um golpe físico. O 160 era lendário entre aviadores militares, os Night Stalkers, que voavam nas missões mais perigosas e em condições impossíveis. Seus pilotos eram considerados os melhores do mundo. O capitão Williams tirou o capacete e olhou para Marissa com algo próximo de reverência. Senhora, eu não fazia ideia. Se eu soubesse que era a senhora, teria pedido sua opinião sobre as condições de voo. Você não deveria precisar saber minhas credenciais para ouvir um alerta de segurança, respondeu Marissa. Bom senso deveria bastar. Harrison olhava em volta desesperado, percebendo que sua autoridade acabara de evaporar diante de suas próprias tropas.
A mulher que ele vinha descartando como uma civil sem qualificação não era apenas mais experiente do que ele, era mais experiente do que quase qualquer um na aviação militar. Isso não muda nada, disse, mas sua voz carecia de convicção. Você ainda é uma funcionária civil sem autoridade militar atual. Está certo, concordou Marissa. Ainda sou apenas uma mecânica, mas agora todos sabem que quando digo que uma aeronave é insegura ou que um plano de voo é perigoso, não estou adivinhando. Ela se virou e voltou em direção ao hangar, deixando Harrison ao lado de seu helicóptero danificado, com os destroços de sua credibilidade espalhados ao redor. A mecânica silenciosa finalmente havia mostrado suas asas, e nada no aeroporto de Pine Ridge seria o mesmo. A notícia da revelação de Marissa se espalhou pela comunidade militar como fogo em palha seca. Ao anoitecer, Torres já havia recebido 3 ligações de ex-colegas perguntando se era verdade que a famosa Captain Lane estava trabalhando como mecânica civil no Colorado. Na manhã seguinte, o telefone do escritório de Jake tocava sem parar, com ligações de revistas de aviação e historiadores militares que queriam entrevistar a piloto fantasma de Pine Ridge. Marissa tentava manter sua rotina normal, chegando ao amanhecer para realizar as tarefas de manutenção programadas. Mas a atmosfera no aeroporto havia mudado completamente. Soldados que antes a ignoravam, agora a abordavam com perguntas respeitosas sobre sistemas de aeronaves e técnicas de voo. Até mesmo pilotos civis a tratavam de forma diferente, pedindo sua opinião sobre condições meteorológicas e planejamento de voo. Enquanto isso, Harrison tornara-se cada vez mais isolado. O dano ao seu Black Hawk desencadeara uma investigação formal, e seus superiores estavam fazendo perguntas diretas sobre por que ele havia ignorado alertas de segurança vindos de pessoal qualificado. O relatório preliminar deixava claro que o acidente era evitável e que Harrison havia sido especificamente avisado sobre os ventos que escolhera ignorar. Senhora, disse Torres ao aparecer no posto de trabalho de Marissa perto do meio-dia. Posso falar com a senhora em particular? Eles caminharam até um canto silencioso do hangar, longe da curiosidade dos outros. Recebi uma ligação do meu comandante esta manhã, disse Torres com cuidado. Vai haver uma investigação oficial sobre o acidente de ontem. Eles querem entrevistá-la como testemunha. Já imaginava. A questão é que também querem revisar seus registros militares, os oficiais. E quando fizerem isso, Torres fez uma pausa. Senhora, eu fiz algumas verificações. Seu histórico de serviço é impressionante. Mais que impressionante. Você não apenas pilotou Black Hawks. Você voou em algumas das missões mais perigosas no Afeganistão. Extrações de operações especiais, evacuações médicas sob fogo, voos de reconhecimento em território hostil. Marissa continuou trabalhando no motor que estava revisando, sem levantar os olhos. Isso foi há muito tempo. 3 anos não é tanto tempo. E de acordo com seus registros, você não apenas deixou o exército. Você pediu baixa imediata depois que sua tripulação foi morta. Sem período de transição, sem funções administrativas, simplesmente desapareceu. Qual é o seu ponto, sargento? Meu ponto é que o coronel Harrison não é o único que será examinado nessa investigação. Quando descobrirem quem você realmente é, haverá perguntas sobre por que uma piloto com suas qualificações está trocando óleo em vez de voando. Marissa finalmente levantou os olhos do trabalho. E você acha que isso é um problema? Acho que é um desperdício, disse Torres. Sinceramente, estamos com falta de pilotos qualificados, especialmente aqueles com experiência em montanhas e combate. A Guarda Nacional poderia usar alguém como você. Não tenho interesse em voltar ao serviço militar. Então, e a aviação civil? Helicópteros médicos, busca e resgate, combate a incêndios. Há muitas maneiras de usar suas habilidades sem precisar vestir uniforme. Marissa ficou em silêncio por um longo momento. Sargento, você sabe o que aconteceu com a minha tripulação em 2015? Sei que eles morreram em um acidente de treinamento.
Sei que não foi culpa sua. A investigação a inocentou de qualquer erro. A investigação estava errada. As palavras saíram frias e sem emoção. Minha tripulação morreu porque eu tomei uma decisão com base em informações incompletas. Confiei mais nos meus instrumentos do que nos meus instintos, e 4 bons soldados pagaram o preço. Senhora, falhas mecânicas acontecem. Isso não recai sobre o piloto. Tudo recai sobre o piloto, disse Marissa com dureza. Quando você está no comando de uma aeronave, cada decisão é sua. Cada vida é sua responsabilidade. Eu fiz uma escolha que matou minha tripulação, e tenho vivido com isso por 3 anos. Torres absorveu isso em silêncio. É por isso que você virou mecânica? Para garantir que as aeronaves dos outros não falhem? Virei mecânica porque máquinas não tomam decisões de vida ou morte. Ou funcionam, ou não funcionam. Não há área cinzenta, não há julgamentos que matem pessoas. Mas ontem, você fez um julgamento, avisou-nos sobre as condições de vento, e quando não ouvimos, impediu civis de voarem em condições inseguras. Essa decisão salvou vidas. Foi diferente. Como? Marissa não tinha uma boa resposta para isso. A verdade é que agira por instinto ontem, recorrendo a anos de treinamento e experiência sem pensar nas consequências. Por alguns minutos, sentira-se novamente como piloto, responsável, competente, necessária. Olhe, disse Torres suavemente. Não estou tentando forçá-la a voltar a voar, mas talvez seja a hora de parar de esconder o que você pode fazer. A investigação de Harrison vai expor seu passado de qualquer forma. É melhor você mesma controlar como essa história será contada. Naquela tarde, Jake se aproximou de Marissa com um pedido formal da Administração Federal de Aviação. O acidente desencadeara uma revisão abrangente dos procedimentos de segurança do aeroporto, e a FAA queria entrevistar todo o pessoal com experiência relevante. Eles pediram especificamente por você, disse Jake, entregando a papelada. Aparentemente, a notícia sobre seu histórico chegou a níveis bem altos. O investigador que ligou disse: você é uma das apenas 12 pessoas no país com sua combinação de experiência em voo de combate e certificação em manutenção de aeronaves civis. Marissa examinou os documentos. A entrevista estava marcada para a semana seguinte, e estava claro que esconder seu passado já não era mais uma opção. A investigação analisaria todos os aspectos do acidente de ontem, incluindo a decisão de Harrison de ignorar os alertas de segurança de pessoal qualificado. Jake, disse ela lentamente, o que aconteceria se eu dissesse que estou pensando em revalidar minhas certificações de voo? O rosto dele se iluminou imediatamente. Você está falando sério? Porque se estiver, conheço pelo menos 6 operadores civis que a contratariam amanhã. Experiência em voo de montanha é incrivelmente rara, e com seu histórico militar. Ele balançou a cabeça maravilhado. Marissa, você poderia escolher qualquer caminho. Não estou tomando nenhuma decisão ainda, só estou pensando. Naquela noite, Marissa finalmente abriu o envelope que continha seus registros militares. Os documentos espalhados sobre a mesa da cozinha contavam a história de uma piloto condecorada com um histórico de serviço exemplar. Louvores por bravura, índices de segurança perfeitos, cartas de recomendação de oficiais superiores, tudo levava ao documento final que havia encerrado sua carreira. O relatório da investigação sobre o acidente que matou sua tripulação era minucioso e detalhado. Uma falha mecânica no conjunto do rotor de cauda havia causado uma perda irrecuperável de controle durante um voo de treinamento de rotina. O relatório concluía que a Capitã Lane havia executado todos os procedimentos de emergência corretamente e que nenhuma ação do piloto poderia ter evitado o acidente. Mas Marissa se lembrava daqueles segundos finais de forma diferente. Lembrava-se da vibração sutil nos controles que havia ignorado como normal, da leve hesitação na resposta da aeronave que havia atribuído às condições atmosféricas, sinais de alerta que deixou passar porque não coincidiam com o que seus instrumentos indicavam.
Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ela abriu e encontrou o capitão Williams, ainda pálido, mas mais recomposto do que estava após o acidente. Senhora, espero que não se importe com a visita. O sargento Torres me deu seu endereço. Está tudo bem, capitão? Sim, senhora. Queria agradecê-la pessoalmente por tentar nos alertar ontem e pedir desculpas por não ouvir quando tentou ajudar. Marissa o convidou a entrar, recolhendo rapidamente os documentos militares da mesa. Não precisa se desculpar. Você estava cumprindo ordens. Com todo respeito, senhora, isso não é suficiente. Eu sou piloto. Minha primeira responsabilidade é com a segurança da minha aeronave e da tripulação. Não seguir ordens que colocam pessoas em risco. Williams olhou ao redor do apartamento modesto dela, reparando nos manuais técnicos e diagramas de aeronaves que cobriam as prateleiras. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que não nos disse quem era desde o início? Se soubéssemos que a senhora era quem era, todos teriam ouvido. Porque eu não queria ser mais aquela pessoa, respondeu Marissa simplesmente. Queria ser apenas uma mecânica que consertava motores e cuidava da sua vida. Mas não dá para deixar isso para trás de verdade, dá? O conhecimento, os instintos, eles ainda estão aí. Williams tinha razão, e Marissa sabia disso. O dia anterior tinha provado. 3 anos de vida civil não haviam diminuído suas habilidades de aviação, nem sua capacidade de identificar situações perigosas. Na verdade, seu tempo como mecânica lhe dera uma visão sobre os sistemas de aeronaves que nunca tivera como piloto pura. Capitã, posso perguntar outra coisa? Claro, capitão. Se tivesse sabido das condições de vento ontem, teria feito a mesma aproximação? Williams balançou a cabeça imediatamente. Não, senhora, nem perto. Eu teria pedido um vetor de aproximação diferente ou adiado o treinamento até as condições melhorarem. Então, o acidente não era inevitável. Era evitável. Sim, senhora, completamente evitável. Marissa assentiu devagar. Essa é a diferença entre falha mecânica e erro do piloto. Falhas mecânicas acontecem apesar de nossos melhores esforços. Erros de piloto acontecem porque alguém escolheu não usar as informações disponíveis. A conversa continuou por mais 1 hora, com Williams fazendo perguntas detalhadas sobre técnicas de voo em montanhas e reconhecimento de padrões climáticos. Ficou claro que ele estava genuinamente interessado em aprender com alguém de experiência superior, e Marissa percebeu que estava gostando da discussão técnica. Depois que Williams foi embora, Marissa sentou-se novamente à mesa da cozinha, encarando seus antigos manuais de voo. Torres e Williams estavam certos. Ela realmente não conseguia deixar para trás sua identidade de piloto. As habilidades, o conhecimento, a compreensão instintiva de aeronaves e condições de voo ainda estavam lá, mais afiadas do que nunca depois de 3 anos de intenso trabalho mecânico. Na manhã seguinte, ela fez uma ligação para o escritório de certificação da FAA em Denver. Gostaria de agendar uma revisão de voo para reativar minha licença de piloto, disse quando a atendente atendeu. Certamente. Que tipo de aeronave? Marissa respirou fundo. Helicóptero. Especificamente, UH-60 Black Hawk. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora? Isso exige certificação militar ou treinamento civil equivalente. Pode fornecer documentação de suas qualificações? Eu terei a documentação pronta, disse Marissa. Meu nome é Capitã Marissa Lane, anteriormente do 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais. Outra pausa, desta vez mais longa. Senhora, precisarei transferi-la para nosso examinador-chefe. Por favor, aguarde na linha. Enquanto esperava, Marissa percebeu que acabara de dar o primeiro passo para recuperar a identidade que havia tentado deixar para trás. Não tinha certeza de onde isso a levaria, mas sabia que se esconder já não era mais uma opção. A investigação de Harrison iria expor seu passado de qualquer maneira. Melhor controlar essa revelação e usá-la para evitar futuros acidentes.
Quando o examinador-chefe entrou na linha, sua voz era respeitosa e levemente admirada. Capitã Lane, ouvimos falar da situação em Pine Ridge. Entendo que a senhora evitou um acidente grave ao reconhecer condições meteorológicas perigosas. Eu tentei evitar um acidente, corrigiu Marissa. Infelizmente, meu alerta não foi atendido a tempo. Bem, evitar aquele que a senhora conseguiu ainda salvou vidas. Fui informado de que impediu aeronaves civis de voarem em condições inseguras. Isso mesmo. Capitã, gostaria de lhe oferecer um processo acelerado para a renovação da sua certificação. Pilotos com seu histórico e julgamento demonstrado são exatamente o que a aviação civil precisa. Quando gostaria de agendar sua revisão de voo? Marissa olhou pela janela para o aeroporto onde passara 3 anos escondendo-se do passado. O mais rápido possível, disse. A equipe da FAA chegou ao aeroporto de Pine Ridge na manhã de segunda-feira, liderada pela inspetora sênior Patrícia Rodrigues, uma mulher prática com 30 anos de experiência em segurança da aviação. A notícia já havia se espalhado pelos canais oficiais sobre a piloto de elite que agora trabalhava como mecânica civil, e Rodrigues veio preparada para descobrir exatamente como um acidente evitável havia ocorrido. Apesar de ter à disposição uma especialista de nível mundial, Harrison recebeu a equipe de investigação na entrada do aeroporto, claramente tentando controlar a narrativa desde o início. Passara o fim de semana preparando sua defesa, concentrando-se na imprevisibilidade do clima nas montanhas e nos riscos inerentes às operações de treinamento. Inspetora Rodrigues, disse ele com confiança forçada. Quero assegurar-lhe que este foi um acidente infeliz causado por condições meteorológicas incomumente severas. Seguimos todos os protocolos padrão de operações de voo. Rodrigues consultou seu tablet, onde já havia revisado relatórios preliminares. Coronel, entendo que o senhor foi especificamente alertado sobre as condições de vento por pessoal qualificado antes do acidente ocorrer. Pode me explicar seu processo de tomada de decisão? Bem, houve algumas preocupações gerais levantadas sobre o clima, disse Harrison com cautela, mas nada que justificasse cancelar operações de treinamento essenciais. Preocupações gerais de que fonte? Harrison hesitou. Uma funcionária civil fez alguns comentários sobre os padrões de vento. Essa funcionária civil seria a capitã Marissa Lane, anteriormente do 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais? O sangue sumiu do rosto de Harrison. Sim, correto. E o senhor caracterizou a avaliação profissional dela sobre condições perigosas de voo como preocupações gerais? Na época, eu não tinha conhecimento do histórico dela. Rodrigues fez uma anotação em seu tablet. Carl, está me dizendo que ignorou alertas de segurança sem se dar ao trabalho de verificar as qualificações da pessoa que os fornecia? Antes que Harrison pudesse responder, Marissa apareceu na entrada do hangar. Estava vestida com seu uniforme de trabalho habitual, mas sua postura era diferente agora. A confiança de alguém que não precisava mais esconder sua experiência. Inspetora Rodrigues, sou Marissa Lane. Entendo que a senhora queria me entrevistar sobre o acidente de ontem. Rodrigues levantou os olhos do tablet e estendeu a mão. Capitã Lane, obrigada por se disponibilizar. Revisei seu histórico de serviço. Bastante impressionante. Poderia me contar o que aconteceu sob sua perspectiva? Durante a hora seguinte, Marissa forneceu um relato detalhado dos eventos que levaram ao acidente. Explicou as condições climáticas específicas que tornavam a aproximação sul perigosa, descreveu suas tentativas de alertar o pessoal militar e delineou as falhas na cadeia de comando que impediram que suas informações chegassem ao piloto. Na sua opinião profissional, perguntou Rodrigues, este acidente era evitável? Completamente evitável, respondeu Marissa sem hesitação. Os padrões de vento ao redor destes prédios são previsíveis e bem documentados. Qualquer piloto com experiência em voo em montanhas teria reconhecido o perigo. E a senhora tentou compartilhar essas informações com o pessoal militar? Tentei alertar o sargento Torres,
que tentou repassar a informação ao coronel Harrison. O coronel deixou claro que minhas opiniões não eram bem-vindas. Rodrigues virou-se para Harrison, que estava por perto, visivelmente desconfortável. Coronel, isso é preciso? Inspetora, a senhora precisa entender o contexto, disse Harrison desesperadamente. Essa mulher vinha interferindo constantemente em nossas operações, oferecendo conselhos não solicitados apesar de não ter qualificações aparentes. Eu não tinha como saber que ela era ex-militar. Coronel, disse Rodrigues friamente, está me dizendo que tomou decisões de comando que afetaram a segurança de voo sem se preocupar em verificar o histórico da pessoa que fornecia informações de segurança. Ela me foi apresentada como uma mecânica civil, que demonstrava amplo conhecimento de sistemas de aeronaves e operações de voo. Isso não lhe sugeriu que uma investigação mais aprofundada fosse necessária. O interrogatório continuou por mais 30 minutos, com a posição de Harrison tornando-se cada vez mais insustentável. Quando Rodrigues pediu para entrevistar o capitão Williams, o relato do piloto coincidiu exatamente com o de Marissa. Alertas específicos haviam sido ignorados, conselhos qualificados haviam sido descartados, e o acidente resultara de uma falha de julgamento do comando em vez de circunstâncias inevitáveis. Capitão Williams? Perguntou Rodrigues. Se tivesse conhecimento das qualificações da Capitã Lane e recebido sua avaliação meteorológica, teria prosseguido com a aproximação planejada? De jeito nenhum, respondeu Williams imediatamente. Eu teria solicitado vetores de aproximação alternativos ou adiado o treinamento até que as condições melhorassem. A avaliação de voo de uma piloto de operações especiais é algo que se leva a sério, sempre. Na tarde de terça-feira, a notícia dos achados preliminares da investigação chegou aos superiores de Harrison. A coronel Amanda Foster, oficial comandante de Harrison, chegou a Pine Ridge para conduzir sua própria análise da situação. Foster era aviadora de carreira, com experiência de combate no Iraque, e tinha pouca paciência para o tipo de arrogância institucional que colocava pessoal em risco. Bradley, disse Foster em particular a Harrison, explique-me como conseguiu ignorar alertas de segurança vindos de uma das pilotos mais qualificadas do Exército. Eu não sabia quem ela era, protestou Harrison. O arquivo pessoal dela não mostrava serviço militar. Então não fez nenhum esforço para verificar suas qualificações, apesar de claros indicadores de expertise? Ela estava deliberadamente escondendo seu passado. A expressão de Foster era gélida. Bradley, você está perdendo o ponto. Quer ela fosse uma ex-piloto de operações especiais ou apenas uma civil observadora, ela forneceu informações técnicas específicas sobre segurança de voo. Seu trabalho como comandante é avaliar essa informação, não descartá-la com base em suposições sobre a fonte. A conversa foi interrompida por Torres, que bateu à porta do escritório. Senhora, desculpe interromper, mas achei que deveria saber. A Capitã Lane acabou de completar seu voo de recertificação pela FAA. Ela está oficialmente habilitada a pilotar Black Hawks novamente. Foster demonstrou interesse. Como ela se saiu? De acordo com o examinador, foi a demonstração mais impressionante que ele viu em 20 anos. Ela realizou aproximações que ele descreveu como perfeitamente exemplares, incluindo vários cenários de voo em montanha que a maioria dos pilotos não tentaria. Depois que Torres saiu, Foster voltou-se para Harrison. Bradley, entende o que aconteceu aqui? Você teve acesso à expertise de nível mundial em aviação e não apenas deixou de utilizá-la, como também impediu ativamente que fosse compartilhada com o pessoal sob seu comando. Aquele piloto poderia ter morrido ontem por causa do seu ego. Coronel, eu estava seguindo protocolos padrão para... Você estava seguindo seus próprios preconceitos, interrompeu Foster. E esses preconceitos quase mataram um dos nossos. A investigação preliminar deixa claro que este acidente era inteiramente evitável se tivesse simplesmente ouvido conselhos qualificados. Na manhã de quarta-feira chegou a notícia que Harrison mais temia. Seus superiores haviam decidido abrir um inquérito formal sobre sua aptidão para o comando.
A investigação examinaria não apenas o acidente imediato, mas também seu padrão geral de tomada de decisões e liderança durante o programa de treinamento conjunto. Enquanto isso, Jake se aproximou de Marissa com uma proposta inesperada. Acabei de sair do telefone com o diretor de serviços de emergência do condado, disse animado. Eles estão procurando um piloto para dirigir o novo programa de helicópteros médicos. Quando ouviram sobre seu histórico e o que aconteceu aqui esta semana, Jake, não tenho certeza se estou pronta para esse nível de responsabilidade novamente. Marissa, você já provou que pode lidar com essa responsabilidade. Evitou um acidente, salvou vidas de civis e acabou de passar na avaliação de voo mais desafiadora que a FAA oferece. O condado precisa de alguém com suas habilidades. Naquela tarde, Marissa recebeu uma ligação da inspetora Rodrigues. Capitã Lane, queria lhe dar uma atualização extraoficial sobre nossas conclusões. O acidente foi claramente evitável, e a falha do Coronel Harrison em atender aos alertas de segurança foi um fator primário que contribuiu. Seu processo de tomada de decisão mostrou um padrão preocupante de desprezo por contribuições qualificadas, baseado em preconceito pessoal. E o que acontece agora? Isso cabe à cadeia de comando militar, mas suspeito que a carreira do Coronel Harrison esteja efetivamente encerrada. Seus superiores não estão nada satisfeitos com a forma como esse incidente reflete sobre seus programas de treinamento. Rodrigues fez uma pausa. Capitã, preciso perguntar. A senhora pretende retornar à aviação? Porque os serviços de emergência civil precisam desesperadamente de pilotos com suas qualificações. Estou considerando. Bem, se decidir seguir esse caminho, tem minha recomendação pessoal. O que fez esta semana, prevenindo acidentes, mantendo padrões profissionais sob pressão, demonstrando habilidade excepcional em avaliação, é exatamente o que a comunidade aeronáutica precisa. Na noite de quinta-feira, Harrison pediu uma reunião particular com Marissa. Ela o encontrou na sala de conferências do aeroporto, com aparência abatida e derrotada. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse sem rodeios. Fiz suposições sobre suas qualificações e ignorei alertas que poderiam ter evitado um acidente grave. Isso foi imperdoável. Pedido de desculpas aceito, coronel. Também quero que saiba que a recomendei para uma comenda, tanto à FA quanto ao meu oficial comandante. Suas ações desta semana demonstraram exatamente o tipo de julgamento profissional ao qual a aviação militar deveria aspirar. Marissa estudou seu rosto e viu ali um remorso genuíno. Coronel, posso lhe dar um conselho? Por favor, não descarte a expertise só porque não vem com as credenciais que o senhor espera. Alguns dos melhores pilotos que conheci eram suboficiais que começaram como mecânicos. Alguns dos piores eram graduados de academia que achavam que a patente os tornava especialistas. Harrison assentiu lentamente. Vou me lembrar disso, supondo que ainda tenha a chance de aplicar. O senhor terá a chance, disse Marissa. Isso não precisa encerrar sua carreira, mas deve mudar a forma como conduz a liderança. Quando Harrison deixou a sala de conferências, Marissa percebeu que sua queda não era realmente sobre punição, mas sobre aprendizado. O sistema estava funcionando como deveria, identificando e corrigindo falhas antes que pudessem causar mais danos. Agora, ela precisava decidir se estava pronta para fazer parte desse sistema novamente ou se preferia a satisfação silenciosa de manter aeronaves funcionando a partir do solo. A audiência militar formal foi marcada para a manhã de sexta-feira, na sala principal de conferências da sede regional da Guarda Nacional. A Coronel Foster voara da base aérea de Peterson com uma equipe de investigadores, e os procedimentos estavam sendo gravados para revisão oficial. Harrison sentava-se em uma extremidade da longa mesa, ladeado por seu advogado militar, enquanto Marissa ocupava uma cadeira perto da janela, tecnicamente presente como testemunha, mas sabendo que era realmente a figura central na determinação do destino de Harrison.
Esta audiência examinará as decisões de comando que levaram ao acidente evitável do UH-60, número de cauda 8423958, anunciou Foster formalmente. Especificamente, revisaremos a resposta do Coronel Harrison a alertas de segurança fornecidos por pessoal qualificado. A primeira hora foi dedicada ao depoimento técnico. Williams descreveu as condições climáticas e sua falta de familiaridade com voo em montanhas. O examinador da FAA explicou por que o vetor de aproximação sul era inerentemente perigoso, dado o terreno e os padrões de vento. Meteorologistas militares confirmaram que as condições eram previsíveis e estavam dentro do escopo do planejamento pré-voo normal. Então, Foster chamou Marissa para fornecer seu relato. Capitã Lane, começou Foster, por favor, descreva sua interação com o pessoal militar a respeito da segurança de voo no dia do acidente. Marissa havia passado a noite anterior se preparando para esse momento, organizando seus pensamentos e revisando a sequência de eventos. Ela falou com clareza e precisão, delineando sua avaliação das condições meteorológicas, suas tentativas de comunicar alertas pelos canais adequados e a rejeição explícita de Harrison às suas preocupações. Na sua opinião profissional, perguntou Foster, a decisão de Cal Harrison de prosseguir com o exercício de treinamento foi razoável, considerando as informações disponíveis? Não, senhora. As condições de vento criaram riscos óbvios para operações com helicópteros, particularmente para pilotos sem experiência em voo em montanhas. Qualquer aviador experiente teria reconhecido o perigo e modificado o plano de voo ou adiado o exercício. E a senhora tentou comunicar essa avaliação ao pessoal militar? Avisei especificamente o sargento Torres sobre os padrões de cisalhamento de vento ao redor do prédio do hangar. Ele tentou repassar essa informação ao coronel Harrison, que a descartou sem consideração. Foster fez anotações em seu tablet e depois olhou diretamente para Harrison. Coronel, o senhor ouviu o testemunho da capitã Lane. Contesta algum dos fatos que ela apresentou? O advogado de Harrison inclinou-se para sussurrar algo, mas Harrison o dispensou. Não, senhora. O relato dela é preciso. Então me ajude a entender seu raciocínio. Por que ignorou alertas de segurança vindos de pessoal com aparente expertise em operações aeronáuticas? Esse era o momento que Harrison temia. Toda a investigação levava a essa pergunta simples. Por que ele havia ignorado conselhos qualificados que poderiam ter evitado o acidente? Senhora, na época eu não sabia do histórico militar da capitã Lane. Seu arquivo pessoal indicava apenas emprego civil, sem experiência militar. Decidi que a contribuição civil em operações de voo militares era inadequada. Coronel, deixe-me ver se entendi corretamente. O senhor recebeu informações técnicas específicas sobre riscos de segurança de voo e as descartou sem verificação, porque presumiu que a fonte não tinha qualificações. É isso mesmo, senhora. Essencialmente correto. A expressão de Foster era indecifrável, mas sua próxima pergunta carregava o peso da autoridade de comando. Coronel, está familiarizado com os princípios de gerenciamento de recursos de tripulação? Sim, senhora. Então sabe que a segurança eficaz na aviação depende de incorporar contribuições de todas as fontes disponíveis, independentemente de patente ou posição. Esse princípio existe justamente para prevenir o tipo de acidente que ocorreu esta semana. Entendo isso agora, senhora. Entende mesmo? Porque de onde estou, parece que deixou o preconceito pessoal se sobrepor ao julgamento profissional. Teve acesso a informações críticas de segurança e escolheu ignorá-las com base em suposições sobre a fonte. A sala ficou em silêncio, exceto pelo arranhar das canetas dos relatores registrando cada palavra. O rosto de Harrison estava pálido, e Marissa podia ver nele o peso de seus erros. Foster continuou a interrogação por mais 30 minutos, desmontando sistematicamente cada aspecto do processo de decisão de Harrison. Ela mostrou como havia múltiplas oportunidades de verificar as qualificações de Marissa,
como os protocolos padrão exigiam que ele investigasse riscos potenciais de segurança, e como sua filosofia de comando criara um ambiente onde informações cruciais não conseguiam subir na hierarquia. Coronel Harrison, disse Foster finalmente, o senhor acredita que exerceu julgamento de comando apropriado neste incidente? Não, senhora. Falhei em avaliar corretamente as informações disponíveis, e essa falha colocou em risco o pessoal sob meu comando. E na sua opinião, quais deveriam ser as consequências dessa falha? O advogado de Harrison começou a objetar, mas ele o interrompeu novamente. Senhora, acredito que devo ser afastado da responsabilidade de comando em operações aéreas. Meu julgamento neste incidente foi fundamentalmente falho, e não posso ser confiável com a segurança das tripulações. A admissão pairou no ar como uma presença física. Foster fez mais anotações e depois se voltou para Marissa. Captain Lane, ouviu o testemunho do Coronel Harrison. Tem algum comentário adicional para esta audiência? Marissa temia esse momento tanto quanto Harrison. Ela poderia destruir sua carreira com algumas palavras escolhidas cuidadosamente, ou poderia demonstrar a misericórdia que nunca recebera após seu próprio erro catastrófico. Senhora, acredito que o Coronel Harrison cometeu erros sérios de julgamento que colocaram vidas em risco. No entanto, também acredito que esses erros vieram de um pensamento institucional e não de intenção maliciosa. Ele operava dentro de um sistema que prioriza hierarquia em vez de expertise, e esse sistema falhou. Está sugerindo que o Coronel Harrison não deva ser responsabilizado por suas decisões? Não, senhora. Estou sugerindo que a responsabilização deve se concentrar em prevenir futuros incidentes, em vez de apenas punir erros passados. O Coronel Harrison agora entende as consequências de ignorar contribuições qualificadas. Esse entendimento o torna potencialmente mais valioso como líder, não menos. Foster pareceu surpresa com a resposta de Marissa. Está recomendando clemência para um oficial cujas decisões quase mataram um dos seus colegas pilotos. Estou recomendando que os militares aprendam com este incidente. Em vez de simplesmente transformar em bode expiatório a pessoa que cometeu o erro mais visível, o verdadeiro problema não é que o Coronel Harrison ignorou meus alertas, é que o sistema tornou aceitável que ele o fizesse. A audiência continuou por mais 1 hora com depoimentos adicionais de Torres, Williams e vários outros, mas o momento crucial já havia passado. A defesa inesperada de Marissa a favor de Harrison deslocara o foco da punição individual para a reforma sistêmica. Quando Foster chamou um recesso, Harrison se aproximou de Marissa no corredor. Por que fez isso? Perguntou em voz baixa. A senhora poderia ter acabado com a minha carreira. Acabar com a sua carreira não teria evitado o próximo acidente, respondeu Marissa. Mas talvez aprender com este evite. Não entendo. Depois de tudo o que lhe fiz passar, por que mostrar misericórdia? Marissa olhou pela janela para a linha de voo, onde helicópteros realizavam operações rotineiras de treinamento. Porque há 3 anos cometi um erro que matou 4 pessoas. A investigação me isentou de culpa. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia que deveria ter confiado nos meus instintos em vez dos instrumentos, e não confiei. Isso não é a mesma coisa, é? Nós dois tomamos decisões de comando que colocaram vidas em risco. A diferença é que o seu erro foi detectado a tempo. O meu, não. Marissa virou-se para encará-lo. A questão não é se cometemos erros, coronel. A questão é o que fazemos com o conhecimento que esses erros nos deram. Quando a audiência foi retomada, Foster anunciou as conclusões do painel. Coronel Harrison, esta investigação encontrou sérias deficiências no seu julgamento de comando e no seu processo de tomada de decisão. No entanto, também revelou problemas sistêmicos em como as operações de aviação militar interagem com a expertise civil. Ela fez uma pausa para consultar suas anotações. Portanto, o painel recomenda as seguintes ações. O senhor será afastado da responsabilidade direta de comando sobre operações de voo até a conclusão de treinamento avançado
em gerenciamento de recursos de tripulação e cooperação interagências. Servirá como oficial adjunto de operações por 6 meses, enquanto demonstra julgamento e liderança aprimorados. E trabalhará com a Capitã Lane para desenvolver novos protocolos de incorporação da expertise civil nas operações militares. Harrison ficou atônito. Esperava ser afastado do comando por completo, talvez até enfrentar corte marcial. Em vez disso, estava recebendo uma chance de reconstruir sua carreira enquanto aprendia com os próprios erros. Capitã Lane, continuou Foster. O painel a recomenda para uma comenda por prevenir vítimas civis e por demonstrar julgamento profissional excepcional sob pressão. Também solicitamos formalmente que considere retornar ao serviço militar em uma função consultiva, ajudando a desenvolver os protocolos que impedirão futuros incidentes como este. Obrigada, senhora, respondeu Marissa com respeito. Considerarei qualquer oportunidade de melhorar a segurança da aviação. Quando a audiência terminou e os participantes começaram a sair da sala, Harrison aproximou-se de Marissa mais uma vez. Ainda não entendo. Por que me defendeu? Porque alguém me disse uma vez que os melhores pilotos não são os que nunca cometem erros, respondeu Marissa. São os que aprendem com eles e garantem que essas lições protejam outras pessoas. Quem lhe disse isso? Meu chefe de tripulação. Cerca de uma semana antes de morrer no acidente que eu poderia ter evitado. Marissa recolheu seus papéis e dirigiu-se à porta. A questão agora, coronel, é o que o senhor vai fazer com a segunda chance que recebeu. 6 meses depois, o aeroporto de Pine Ridge havia se tornado uma espécie de lenda nos círculos de aviação militar. O programa Conjunto Civil-Militar de Treinamento, que quase terminara em desastre, agora era apresentado como modelo de cooperação interagências, com protocolos que Harrison e Marissa desenvolveram juntos sendo adotados em bases em todo o país. Marissa estava ao lado do novo helicóptero médico que trazia o logotipo dos serviços de emergência do condado, passando pela lista de checagem pré-voo com a precisão metódica que a tornara famosa nos círculos aeronáuticos locais. Aceitara o cargo de piloto-chefe dos serviços médicos de emergência regionais 3 meses antes, depois de decidir que finalmente estava pronta para ser responsável por vidas no ar novamente. A AirMed 7 está autorizada para decolagem. A voz de Jake soou em seu fone. Ele havia sido promovido a coordenador regional de operações, supervisionando tanto atividades civis quanto militares no centro expandido. Roger Torre, AirMed 7, decolando para o hospital presbiteriano com um paciente a bordo. O Black Hawk ergueu-se suavemente da plataforma de pouso, e Marissa sentiu a satisfação familiar de um voo perfeitamente controlado. Nos fundos, paramédicos trabalhavam para estabilizar um alpinista que havia caído nas montanhas, e ela ouvia suas vozes calmas e profissionais, coordenando o atendimento. Isso era o que ela sempre amara em voar. A capacidade de alcançar pessoas que precisavam de ajuda e levá-las à segurança. O voo até o hospital levou 12 minutos, navegando por desfiladeiros que seriam traiçoeiros para a maioria dos pilotos, mas que pareciam rotineiros para alguém com sua experiência. Quando pousou a aeronave na plataforma do hospital, Marissa refletiu sobre o quanto havia mudado desde aquela manhã, 6 meses atrás, quando a arrogância de Harrison quase matara o capitão Williams. O próprio Harrison tinha sido fiel à sua palavra, transformando-se de um comandante autoritário em um líder ponderado, que buscava ativamente contribuições de todas as fontes disponíveis. Seu período probatório de 6 meses terminara com avaliações excelentes de subordinados, que elogiavam sua disposição para ouvir e seu compromisso com a segurança acima do ego. Ele fora promovido a subcomandante da base, com responsabilidade específica pelo desenvolvimento de protocolos de segurança em aviação. Como está nosso paciente? Perguntou Marissa ao paramédico enquanto transferiam o alpinista para a equipe do hospital. Sinais vitais estáveis. Sem sinais de hemorragia interna. Boa percepção naquele ângulo de aproximação.
O cisalhamento de vento poderia ter complicado muito esse transporte. Voar em montanhas é tudo sobre ler o terreno, respondeu Marissa. As montanhas vão ensinar respeito de uma forma ou de outra. Após concluir sua lista de checagem pós-voo, Marissa voltou de carro para Pine Ridge e encontrou Torres esperando por ela no hangar. Boa tarde, capitã, disse ele com um sorriso. Como foi o resgate, rotina? A alpinista caiu. Precisava de transporte para atendimento definitivo. O que o traz aqui? Queria atualizá-la sobre as últimas estatísticas dos novos protocolos de segurança. Desde a implementação do Programa de Integração de Expertise Civil, os incidentes reportáveis em instalações de aviação militar caíram 37% em todo o país. Marissa sorriu. Acontece que as pessoas têm boas ideias, independente do uniforme que usam. Falando nisso, tenho algo para a senhora. Torres entregou-lhe um envelope oficial direto do Pentágono. Dentro, havia uma comenda formal do chefe do Estado-Maior do Exército, reconhecendo suas contribuições para a segurança da aviação e a cooperação interagências. A carta elogiava seu julgamento profissional excepcional, seu compromisso com a segurança acima do protocolo e sua disposição de servir ao bem maior, apesar do custo pessoal. Também há um convite para falar na Conferência Anual de Aviação do Exército, acrescentou Torres. Eles querem que apresente o estudo de caso sobre o incidente de Pine Ridge. Vou pensar a respeito. A senhora deveria aceitar. Sua história precisa ser ouvida. Quantas outras pessoas qualificadas não estão escondidas à vista de todos, porque o sistema não sabe reconhecer a expertise que não vem com as credenciais esperadas? Antes que Marissa pudesse responder, a voz de Jake soou pelo sistema de intercomunicação do hangar. Marissa, temos uma chamada de emergência. Alpinistas perdidos na Floresta Nacional. O tempo está se deteriorando rapidamente. Disponível para decolagem imediata. A caminho, respondeu ela, já se dirigindo ao helicóptero. Enquanto se prendia ao assento de piloto e começava a girar as pás do rotor. Marissa pensou no caminho que a havia levado até ali. 3 anos atrás, chegara a Pine Ridge tentando escapar da responsabilidade do comando de voo. Queria apenas a satisfação simples de consertar máquinas sem arriscar vidas, mas a vida tinha um jeito de encontrar aqueles que tentavam se esconder de sua verdadeira vocação. O helicóptero levantou voo nos céus da tarde, que começavam a mostrar sinais do sistema de tempestade que se aproximava. Condições que poderiam ter impedido outros pilotos de voar eram administráveis para alguém com sua experiência. E ela sentia a confiança familiar de saber exatamente o que ela e sua aeronave podiam enfrentar juntas. A IRMED 7, coordenadas de resgate são grade 347 a 891, aproximadamente 15 milhas a nordeste da sua posição. Veio a voz do despachante. 2 alpinistas se separaram do grupo há cerca de 4 horas. Último contato de rádio relatou um ferido. Cópia central. Estimando 20 minutos até a área de busca. Enquanto voava em direção às montanhas, o rádio de Marissa chiou com uma voz familiar. AirMed 7. Aqui é o Coronel Harrison da base Pine Ridge. Estamos acompanhando seu voo no radar. Condições meteorológicas se deteriorando rapidamente em sua área de busca. Precisa de apoio? Era um gesto pequeno, mas representava o quanto havia mudado entre eles. 6 meses antes, Harrison jamais teria oferecido assistência a uma operação civil. Agora, monitorava ativamente voos de emergência e oferecia recursos militares quando necessário. Agradeço a oferta, coronel. Estou monitorando as condições e aviso se precisar de apoio. Entendido? Temos um Black Hawk em prontidão caso o clima force a abortar. Seus protocolos de segurança agora são nossos protocolos. Não assumimos riscos desnecessários. Marissa sorriu diante da referência às diretrizes de segurança que haviam desenvolvido juntos. Harrison havia aprendido que a verdadeira liderança significava proteger o pessoal tomando decisões inteligentes, não demonstrando coragem através de riscos desnecessários. A operação de busca e resgate durou 3 horas.
Com Marissa usando sua experiência em voo de montanha para navegar em meio a condições meteorológicas em deterioração que teriam impedido a maioria dos pilotos de decolar. Ela encontrou os alpinistas perdidos, abrigados em um sistema de cavernas, resgatou-os utilizando uma combinação de voo tático e técnicas de resgate com cordas e os levou em segurança ao hospital da base justo quando a tempestade chegou com força total. Naquela noite, ela estava em seu apartamento revisando os registros de voo do dia e atualizando seus conhecimentos técnicos com as publicações mais recentes de aviação. A rotina era familiar e reconfortante. A atenção cuidadosa aos detalhes que mantinha as aeronaves voando com segurança e trazia as pessoas vivas para casa. Uma batida à porta interrompeu seus estudos. Ela abriu e encontrou uma jovem em uniforme militar, nervosa, segurando uma pasta de papéis. Senhora, sou a tenente Jessica Ryan, recém-designada para a unidade de Pine Ridge. O coronel Harrison disse que talvez a senhora pudesse responder a algumas perguntas sobre técnicas de voo em montanha. Marissa a convidou a entrar, reconhecendo a expressão ansiosa de uma piloto genuinamente interessada em aprender. Nas 2 horas seguintes, compartilhou conhecimentos sobre navegação em terreno, reconhecimento de padrões meteorológicos e procedimentos de pouso de emergência que não se encontravam em nenhum manual. Senhora, disse Ryan ao se preparar para sair, posso perguntar algo pessoal? Claro. Por que deixou o serviço ativo? Com suas qualificações e experiência, poderia ter comandado qualquer unidade de aviação do Exército. Marissa considerou a pergunta com cuidado, porque eu precisava aprender a diferença entre ser piloto e ser líder. Às vezes, a melhor forma de servir é dar um passo atrás e garantir que está servindo pelas razões certas. E a senhora está servindo pelas razões certas agora? Acho que sim. Quando estava na ativa, eu voava porque era meu trabalho. Agora voo porque as pessoas precisam de ajuda, e eu tenho as habilidades para oferecer. A diferença é sutil, mas importa. Depois que Ryan saiu, Marissa voltou aos manuais de voo, mas sua mente estava na conversa. Ela havia reencontrado seu propósito, não como alguém tentando se provar ou avançar na carreira, mas como alguém usando suas habilidades para fazer diferença em sua comunidade. 1 ano depois, Marissa estampava a capa da revista Aviation Weekly, com uma reportagem intitulada A Mecânica que Salvou a Aviação Militar. O artigo detalhava como sua confrontação com Harrison havia levado a reformas abrangentes na forma como a expertise civil era integrada às operações militares, potencialmente evitando centenas de futuros acidentes. Mas o reconhecimento que mais significou para ela foi mais simples. Uma nota escrita à mão por Torres, agora instrutor de voo na Escola de Aviação do Exército, confirmando que os protocolos de segurança que desenvolveram estavam sendo ensinados a todos os novos pilotos militares do país. Seu desejo de falar quando outros não escutariam literalmente salvou vidas, escreveu Torres. Todo piloto que aprender esses procedimentos estará mais seguro porque você teve a coragem de desafiar um sistema que não estava funcionando. Marissa dobrou a carta e a colocou em sua bolsa de voo ao lado das fotos de sua tripulação original, que carregava há 8 anos. Nunca deixara de sentir falta deles, mas finalmente encontrara uma forma de honrar sua memória sem precisar esconder suas próprias habilidades. Do lado de fora da janela, podia ouvir o som de helicópteros realizando voos de treinamento noturnos, suas pás cortando o ar da montanha com precisão e propósito. Amanhã ela estaria de volta ao cockpit, pronta para responder a qualquer emergência que as montanhas criassem. Aprendera que o verdadeiro serviço não dizia respeito a usar um uniforme ou ocupar uma patente específica. Tratava-se de estar pronta para agir quando outros precisassem de ajuda, usando todas as habilidades e experiências que possuía para tornar o mundo um pouco mais seguro para todos. A mecânica silenciosa havia reencontrado suas asas, não por ambição ou reconhecimento, mas pela simples compreensão de que certas responsabilidades não podem ser escondidas. Só podem ser assumidas com a sabedoria adquirida pela experiência e pelos erros.
Isso lhe ensinara o verdadeiro valor de ouvir, aprender e liderar pelo exemplo. No fim, isso era suficiente.